Olá pessoal, a gente dá início então agora à terceira unidade do curso, já tendo virado, né, para as teorias iluministas ou críticas, tendo apresentado já a Escola de Frankfurt para vocês. E nessa unidade a gente vai ver em duas aulas um pouquinho a discussão da verdade, que é um tema que eu quis introduzir nesse curso agora para a gente conversar um pouco. E eu vou falar um pouco desse problema, tanto retomando as questões da filosofia do Hegel, que a gente já conversou um pouco na unidade passada, quanto na próxima aula falando um pouquinho do texto do Brecht. Tá? Então, basicamente, são duas aulas que vão tratar da verdade, e aí depois a gente retoma aquele fluxo lá do Matelar e mostra, por fim, as teorias estruturalistas e as teorias dos estudos culturais, que também são teorias críticas, dentro dessa perspectiva iluminista que a gente vem trabalhando, tá bom? Bem, por que retomar o Hegel, né? Tudo que a gente viu do Hegel até agora está muito mais centrado numa fase do pensamento do Hegel que se denomina o jovem Hegel. Tá? A obra dele é dividida em duas partes, a do jovem Hegel e do velho Hegel, do Hegel do sistema. Tá bom? E na primeira parte, quer dizer, aí tem toda aquela discussão que a gente explorou melhor, né? Da crítica dele em relação às positividades, em relação à religião, às tradições. E essa parte do jovem Hegel foi a parte que inspirou profundamente o Feuerbach, o Marx e todo o desenvolvimento da escola marxista, a escola de Frankfurt, né, a partir dessa vertente do pensamento do Hegel. Por outro lado, essa fase que se denomina o Hegel do sistema, o velho Hegel, foi uma parte justamente que o marxismo condenou. Assim, tá? Um dos primeiros livros do Marx fazendo uma crítica ao Hegel, né, é um texto a respeito da crítica da filosofia do direito, do Hegel, que é um dos livros onde ele expõe essa parte sistemática do trabalho dele. Tá? Então, digamos assim, que é uma parte da obra do Hegel com a qual o marxismo dialogou de uma maneira tensa em um e outro autor, né? Quer dizer, essa tensão foi mais para um lado, mais para o outro. Mas sempre houve uma tensão em relação a essa parte mais sistemática do pensamento do Hegel, né? Que a gente vai ver daqui a duas aulas no Althusser, por exemplo, que é um autor que vai fazer concessões para o Hegel. Já outros autores não vão fazer essas concessões. Enfim, é uma parte que não foi totalmente absorvida pelo marxismo, é uma parte que o marxismo faz uma crítica, essa parte do Hegel. E é uma parte que serve para a gente pensar esse problema da verdade, né? Porque o Hegel, justamente na parte do sistema, ele faz uma crítica que eu vou passar a apresentar então para vocês. Tá? O que acontece? Né? É, o, a partir dessa divisão do jovem e do velho Hegel, então, inicialmente deixar claro para vocês que o velho Hegel é uma fase da obra dele, que começa, a princípio, com a Fenomenologia do Espírito, que é de 1807, e vai abranger as obras que ele vai publicar a partir de então, que são a Enciclopédia, a Lógica e a Filosofia do Direito, que são as três obras que ele publicou em vida. Né? O resto, muita coisa foi publicada depois que ele morreu. Tá? Mas, enfim, o que ele coloca nessas obras, né, que é o chamado, o que caracteriza esse sistema da ciência, né? Ele vai principiar, vai começar essa parte da exposição do sistema justamente com uma crítica que ele direciona contra o Kant. Tá? Até agora, a gente meio que não entrou nesse mérito. Né? O Foucault, por exemplo, ele faz uma leitura do Kant que tenta trazer para o Kant esse elemento do que o Foucault chamou da ontologia do presente, né? Da crítica do presente, característica do iluminismo, e eu acho que o Foucault está certo, a gente trabalha nessa linha também do Foucault. Mas na época do Hegel, essa perspectiva não existia, porque no fundo
essa leitura que o Foucault faz e trazer o Kant para uma perspectiva crítica, né, é uma perspectiva póstuma e bastante posterior ao período lá do Hegel e do Kant. Tá? Digamos assim, uma espécie de releitura do Kant e que o Foucault faz a partir de 2 textos do Kant. O Kant publicou uma centena de textos, né? Os livros parrudos dele são as 3 críticas e tal, onde nada disso está colocado. Né? Quer dizer, o Foucault ele faz uma leitura meio que para reabilitar uma potência interessante do pensamento do Kant, né? E nesse sentido é interessante. Agora, num outro sentido, quer dizer, a obra do Kant, como um núcleo, digamos assim, do pensamento kantiano, não tem essa perspectiva crítica do presente que o Foucault frisa a partir desses 2 textos isolados aí que ele trabalha, tá bom? Então, o trabalho do Kant como um todo, ele como uma unidade mais nuclear, digamos assim, ou mais integrada do pensamento do Kant, ele realmente tem alguns problemas. Tem alguns problemas no sentido de quase que indicar para uma ciência iluminista, de modos assim meio positivistas e tal. Então, o Hegel, principalmente na introdução da Fenomenologia do Espírito, ele faz uma crítica violenta a isso, que para a gente não associar diretamente à figura do Kant, essa releitura mais moderna dele, que atualiza o Kant, o torna um pensador crítico também, né? A gente vai chamar aqui basicamente do pensamento iluminista da época do Hegel, tá? Que é toda ela pautada no pensamento kantiano, mas, enfim, acho que vocês estão entendendo, quer dizer, eu estou tentando distanciar o Kant pessoa, num certo sentido, dessa cientificidade matemática que nasceu a partir do próprio pensamento do Kant no período deles, tá bom? E aonde que vai se dar basicamente essa crítica do Hegel, então, a esse iluminismo, né, mais abstrato aí desse período? Né? Vai se dar justamente no conceito de verdade. Por isso é interessante para a gente trazer isso para cá. Quer dizer, o Hegel ele faz uma crítica muito violenta ao conceito de verdade que se abstrai, se tira a partir da epistemologia kantiana, da epistemologia do iluminismo. Né? Aquele problema que eu já apontei para vocês, de que a ciência feita nos moldes da crítica da razão pura, ela é uma ciência que ela se orienta para cima do objeto, né? E quer dizer que se esse objeto for um objeto que é uma sociedade perversa, ruim, a ciência vai se dizer que o lugar dela é simplesmente constatar isso e fazer essa ciência, quer dizer, aquela perspectiva das teorias administrativas. Pois bem, isso também nasce de uma leitura da obra do Kant. Esse é que é o problema que está sendo colocado aqui. E a base a partir da qual o Hegel vai fazer uma crítica a isso é o próprio conceito de verdade e o conceito de razão, que estão embutidos dentro dessa perspectiva da crítica da razão pura. Tá? O que traz para a gente, enquanto um problema relacionado ao jornalismo, algo altamente interessante, porque é muito interessante, né, a gente pensar dentro de uma teoria do jornalismo o que é a verdade e o que é a razão. Tá? Basicamente, aquela crítica toda que a gente fez às teorias administrativas é uma crítica que nasce justamente da crítica que o Hegel faz ao iluminismo. O Hegel faz uma espécie de ciência construída com base na matemática e nessa perspectiva que ele vai chamar de subjetivista, e que é a perspectiva da crítica da razão pura. É isso que eu estou batendo um pouquinho aqui para tentar deixar mais claro para vocês. Pois bem, qual que é a origem, né? Da onde que nasce, né, essa crítica do Hegel? Né? Nasce daquela crítica que ele vai fazer, é o que ele chama do elemento cético do pensamento kantiano. A gente falou um pouco do David Hume, de um cepticismo empírico muito forte, que nesse período aí está marcado, né, pela obra do David Hume, né? Pois bem, o problema todo é que o Kant ele não deixa de ser um simpatizante do David Hume. Ele acha que trazendo, né, a razão para aquilo que ele chama
de um comportamento controlado, regulado, dentro de limites que ele acha que é possível estabelecer a partir da filosofia dele, da filosofia transcendental, né? Quer dizer, desde que você domestique a razão e coloque ela dentro de certos limites, e esses limites são os limites da objetividade, né, para a produção de conhecimento objetivo, né, ele acha que isso equaciona o problema do ceticismo. Tá? E o Hegel discorda disso. O Hegel acha que não equaciona o problema do ceticismo, só empurra o problema do ceticismo para um outro lugar. Tá? Qual que é esse outro lugar? Né? Esse outro lugar é justamente o que o Kant propõe como epistemologia básica do seu pensamento, né? Construção do conhecimento a partir do seu pensamento, de que para o homem seria impossível conhecer aquilo que o Kant chamou da coisa em si. Tá? Então o homem ele tem que limitar a razão dele a um âmbito de pesquisa e de produção de conhecimento que é o conhecimento dos fenômenos onde aparecem para o homem objetos. Tá? Ou seja, os fenômenos aparecem para a gente dentro de uma percepção de tempo e espaço que a gente tem, porque essa percepção de tempo e espaço é uma coisa que o homem carrega com ele. Tá? E que quando eu abro os olhos eu já estou vendo tempo e espaço. Né? A gente não precisa fazer nenhum esforço, digamos assim, para ter essa exposição daquilo que aparece para a gente, dos fenômenos, dos objetos. Né? Mas o Kant vai pegar a investigação, digamos assim, de que tem alguma coisa por trás disso que eu vejo, tá? Tem alguma coisa que causa esses fenômenos que eu enxergo, né? O Kant vai dizer, olha, isso não é um problema da ciência. Se existe Deus, se existe uma causalidade por trás das coisas que a gente vê, a gente não vai poder conhecer nunca. A única coisa que a gente é capaz de conhecer é aquilo que a gente vê, então a gente vai restringir a ciência ao objeto, aos fenômenos, e a gente vai deixar para o lado de fora a coisa em si. Tá? E com isso, quer dizer, equacionando a ciência do ponto de vista da busca de uma objetividade, quer dizer, surge uma relação entre verdade e mundo, verdade e coisas, né, que é uma relação limitada às condições que o homem tem de conhecer, tá? Ou seja, as condições daquilo que é dado ao homem conhecer. E o Hegel vai partir para uma crítica dessas questões, né? A partir de uma dupla perspectiva. A primeira perspectiva é uma questão epistemológica, então ele vai questionar a epistemologia kantiana. Ele vai dizer assim, será que não é possível conhecer as coisas realmente, como dizia o Kant, e que a gente tem que separar a coisa em si dos objetos que a gente conhece, nos fenômenos, né? Então essa é uma primeira crítica. E a segunda crítica é a crítica à própria moralidade kantiana. Quer dizer, que é aquela que a gente já viu, num certo sentido, porque isso já está no jovem Hegel, né? De criticar o fato de Kant jogar toda a responsabilidade do ato moral para o livre-arbítrio dos sujeitos, que podem agir do jeito que eles bem entenderem. Tá? Então existe essa dupla crítica, né, do Hegel ao Kant, a crítica epistemológica e a crítica moral. Tá bom? Pois bem, qual que é a solução que o Hegel vai dar a partir dessa crítica? Eu não vou bater muito mais na crítica, porque eu já falei dela em momentos anteriores, né? Se alguém tiver dúvida, a gente pode conversar mais na aula, etc. Mas eu não vou bater muito na crítica, né? Porque a gente já conversou um bocado dela. Assim, o lugar mais forte, mais presente dessa crítica é a introdução da fenomenologia do espírito, na minha perspectiva, e o prefácio, né? Só que o prefácio é uma obra muito difícil de entrar, então para quem quiser aprofundar um pouquinho, eu sugiro pelo menos a leitura da introdução da fenomenologia, que é onde ele vai fazer uma crítica violenta da ciência iluminista, né? Do seu tempo, né? Ao ceticismo do David Hume, às sínteses kantianas, ele faz uma crítica violenta ali, e ali a gente entende por que ele critica a matemática, por que ele critica a ciência mecanicista, o Newton, então está tudo ali muito bem colocado, né? Mas eu queria mais era chamar para a aula de hoje a perspectiva de como ele se propôs superar esse problema que ele está apontando no pensamento Kant, de que existe um problema na maneira como Kant equaciona o conceito de verdade. Tá? Por quê? Porque para o Kant,
verdade é um pensamento que o homem é capaz de criar com a sua racionalidade, com a sua inteligência, com seus instrumentos de percepção, né? Quando esse pensamento ele explica o objeto, quer dizer, quando ele está em conformidade com o comportamento do objeto. Então eu penso, poxa, se uma maçã for solta no ar, ela vai cair, eu formulo uma lei nesse sentido, e se eu soltar qualquer maçã no ar e ela cair, quer dizer, eu tenho uma prova da objetividade desse conhecimento, né? Quer dizer, então, no fundo, a ideia ela está separada do fenômeno, mas ela explica o fenômeno. Toda vez que eu jogo uma maçã, ela cai. Tá? Então, esse tipo de relacionamento em que há uma fissura entre o objeto e a explicação teórica, né, é justamente isso que o Hegel questiona. Agora, como que você junta o objeto com o conhecimento, se não for por intermédio de uma liga sintética que o homem faz, né, de juntar o seu pensamento com o comportamento das coisas, né? Como é que isso pode se dar, né? E aí o Hegel fala, olha, para aprender a fazer isso, quer dizer, tem uma trilha, tem um caminho que deve ser seguido. Esse caminho, ele é longo, não existe atalho, ninguém vai sair de uma aula de 1 hora sabendo como é que esse caminho se dá, né? Mas quem tiver a paciência, o tempo, o esforço de ler a fenomenologia do espírito, vai aprender qual é o caminho. Por quê? Porque a fenomenologia do espírito é um livro onde o Hegel ele apresenta qual é o caminho que uma consciência deve trilhar passo a passo. Tá? Eu gosto de trabalhar a metáfora da ideia de ir subindo, então degrau por degrau. Quantos degraus uma consciência tem que subir até chegar naquilo que o Hegel chamou do conhecimento absoluto, que é o momento onde a verdade se estabelece. Tá? Então tem um caminho que não é simples, mas que a fenomenologia do espírito ela abre esse caminho para a consciência, porque não adiantava só o Hegel criticar o Kant porque ele separou coisa de conhecimento e não mostrar como é que a gente junta, né? Então ele mostrou como é que a gente junta. Só que é um livro que tem que ser caminhado passo a passo, degrau por degrau. Não é um livro muito dado, muito simples, né? Por isso eu coloco como indicação de leitura para vocês aquele livrinho do Konder, né, que eu coloquei disponível para vocês no site, para vocês pelo menos terem uma ideia do que é, lerem o capítulo da fenomenologia para entender que existem esses degraus, né? E cada um desses degraus o Hegel vai chamar de figuras da consciência. E em cada degrau desse, ele vai estar analisando a consciência, né? A partir de uma perspectiva, a partir de um certo ponto de vista. E quando ele esgota o primeiro degrau da análise da consciência, ele vai passar para o segundo degrau e faz de novo uma análise da consciência. Quer dizer, é um passo a passo, né? De uma série de degraus aí que a gente vai ter que subir, né? No resumo do Konder, ele foca em 6 degraus, mas na verdade é muito mais que isso, porque cada degrau tem subpassos e tal. Mas enfim, basicamente a gente poderia dizer que, em linhas gerais estruturais do índice do livro, são 6 capítulos, 6 degraus que a gente vai ter que trilhar, né? E aí, quer dizer, a obra, ela é justamente, cada capítulo é um desses degraus. Tá? Cada capítulo é um desses degraus, como eu já estou dizendo para vocês, quer dizer, dentro dele tem subdivisões, mas numa linha, olhando de fora, digamos, a obra como uma totalidade, pelo índice da obra, pelo sumário, você consegue enxergar pelo menos esses 6 degraus, né? Que são degraus que vão apontando para um desenvolvimento da consciência, que a consciência ela vai ganhando, então, capacidades cognitivas, cada degrau desses que ela sobe, né? E, no fundo, esse livro está dialogando com toda a história da filosofia, né? Está dialogando com os pré-socráticos, está dialogando com Platão, está dialogando com o próprio Kant, com Leibniz, com uma série de autores da história da filosofia, num altíssimo nível, né? Que a gente pode fazer essa leitura, então, principalmente quando a gente recorre aos comentadores. O Jean Hippolyte, por exemplo, é um cara que traduziu o Hegel do alemão para o francês na década de 50, e deu aula para o Foucault, deu aula para uma série de pessoas aí que
que foram influenciadas por esse pensamento, mas você tem também o Althusser, né? Aliás, você tem o Marcuse, o Herbert Marcuse, que é uma perspectiva mais marxista da Escola de Frankfurt, que também vai escrever um livro sobre o Hegel, enfim, o Adorno escreveu um livro sobre o Hegel, um monte de gente que vai se debruçar sobre esse pensamento sistemático do Hegel, porque ele é muito interessante, né? E todos eles passam por essa análise da fenomenologia do espírito, onde estão colocados esses degraus, digamos assim, que seriam a porta de entrada para o pensamento do Hegel. É um pensamento muito duro, muito sólido e que às vezes parece hermético, né? Então tem que ter uma porta de entrada. A porta de entrada é essa, é ler a fenomenologia, que é o lugar onde ele vai colocar essas figuras da consciência. Pois bem, e qual que é o grande pulo do gato, digamos, dele assim, em relação ao Kant? Ele vai dizer, olha, o Kant, ele parou num certo degrau dessa evolução. É lógico que o Kant tem um pensamento extremamente elaborado, etc, etc. Né? Mas ele parou num certo degrau e ele não percebeu que ele poderia dar saltos ainda para outros degraus de maior complexidade das figuras da consciência, aonde o problema onde ele parou, digamos assim, poderia ser resolvido. Tanto no campo da epistemologia, onde o Kant fica preso nessa separação entre sujeito e objeto e não consegue superar esse abismo, né, do qual a gente já falou bastante aqui na disciplina, quanto no campo da ética, em que o Kant também fica preso nesse sujeitinho aí que age bem ou mal, faz bondade ou faz maldade, do jeito que bem entender, e não consegue dar um passo além. Pois bem, o Hegel ele vai querer dar esses passos além. Ele vai mostrar que tem maneiras de você enxergar esse sujeito em que ele e o objeto estão no mesmo nível, né? Então eles não estão separados, eles estão juntos numa coisa que é mais evoluída ou mais abrangente do que o sujeito e objeto, tá? E no caso, isso que é o mais abrangente vai ser a própria razão. Então a razão para o Hegel não é a razão humana, da mente humana, é uma coisa que está num nível superior ao homem, né? Que o homem evidentemente participa dela com privilégios e tudo mais, mas que não é do homem, é do mundo, né? E no campo ético a mesma coisa, quer dizer, esse homem que age bem ou mal, etc., quer dizer, ele não pode ser visto da perspectiva subjetiva dele, ele tem que ser visto na perspectiva histórica e coletiva, do mundo onde ele vive, das regras da época em que ele está colocado, etc. Ou seja, existem maneiras de enxergar essas coisas que ficaram travadas lá no Kant, né, que são maneiras que jogam luz nova sobre essas coisas e resolvem esses problemas. Tá? Agora, como é que a gente vai chegar nisso? Como é que a gente vai entender isso? Vai ter que ler, estudar a fenomenologia, é um livro que não é dado, quer dizer, é um livro que tem que ser estudado para se entender como que se dão esses saltos. Tá? E basicamente são 6 saltos que o Leandro Conde apresenta, né? E que vão, de uma certa maneira, dar condição para a gente superar algumas limitações daquilo que no pensamento kantiano levaria a gente para uma situação cética, nihilista e de impasse. Tá? Então, se a gente pensar algumas perguntas em relação ao problema da verdade, né? Por exemplo, segundo a perspectiva kantiana, tá? Perguntaria-se a Kant, existe uma verdade ou muitas? Ele responderia tranquilamente muitas. Não tem uma verdade só. As verdades são múltiplas. Por quê? Porque dependem do aparato perceptivo do homem desenvolver pensamentos, né, que expliquem as coisas com objetividade. E os homens podem criar pensamentos diversos. Então as verdades são múltiplas. Né? As teorias são muitas, as explicações são muitas, etc. Né? As verdades são múltiplas. Tá? E isso no campo epistemológico, né? Quer dizer, no campo da ciência, existiriam múltiplas verdades, uma verdade empírica, uma verdade intuitiva, uma verdade matemática, uma verdade sintética, né? Que é a verdade objetiva kantiana, que ele defende. Então existiriam muitas verdades. Tá? E para o jornalismo, vejam que a gente cai num lugar, né? Que é um lugar desconfortável a gente trabalhar com a ideia de que as verdades são tantas assim, que cada um tem a sua, etc. Então o cara dizer que a Terra é plana vale tanto quanto o outro dizer que a Terra é redonda, né? E realmente isso é um problema. Porque se um diz que a Terra é plana, o outro diz que a Terra é redonda, quer dizer, quem que vai dizer para o outro que o outro está errado, né?
Quer dizer, dentro dessa perspectiva kantiana de que são ideias que estão na minha cabeça e que vão para o mundo e explicam ela, quer dizer, os dois estão certos. Porque se eu for para a beira da praia e colocar uma régua no horizonte, eu vou achar que o planeta é reto. E se eu pegar uma fotografia da NASA lá fotografando o planeta de fora, eu vou achar que a Terra é circular, redonda. Né? Então, quer dizer, a gente cai numa espécie de vazio cético aí. Por quê? Porque essa verdade não é a verdade da coisa, é a verdade do fenômeno que eu estou vivenciando. Então, se o meu fenômeno é olhar uma régua reta e comparar com o horizonte do mar, né? Esse fenômeno é explicado por uma afirmativa Terra é plana. E se eu olho para a fotografia da nave espacial, é um outro fenômeno que a explicação dele pode ser outra. Mas nenhuma dessas verdades vai poder dizer que é superior à outra. Por quê? Porque são fenômenos diferentes, cada um está vendo uma coisa. Né? Então, olha o grau de problema, de subjetividade, onde a gente desemboca com esse pensamento kantiano. Né? No campo ético, quer dizer a mesma coisa. A gente já discutiu aqui com mais profundidade naquela aula sobre a ética, né? Mas existe a mentira? Sim. Qualquer pessoa dentro de uma perspectiva kantiana dessa, que eu tenho a minha subjetividade, meu livre-arbítrio, qualquer um pode mentir. Né? E a mentira, ela não vai ser punida por nenhum Deus, né? que vai me condenar ao inferno no futuro. Ou seja, não, as pessoas falam mentira ou falam verdade e tanto faz. Quer dizer, a gente cai no niilismo, tá? A gente cai no subjetivismo violento. Né? O que é a razão, então, para o Kant? É aquilo que está dentro da cabeça do ser humano. Pois bem, respondendo essas mesmas perguntas, segundo uma perspectiva hegeliana, as respostas seriam muito diferentes. Tá bom? Então existe uma verdade, ou muitas, o Hegel dirá, existe uma. Ela não é simplória, ela não é dada de cara, ela tem um processo de desenvolvimento, mas ela é uma só. Tá? Então, se eu quero saber a verdade, por exemplo, do que é a anatomia, né, não adianta eu dizer para vocês anatomia, dizer essa palavra, porque essa palavra é um vento vazio, ela não quer dizer nada. Né? Mas essa palavra anatomia, ela pode ir ganhando verdade, ela pode ir ganhando significação. De que maneira, né? Se eu pegar uma disciplina que é anatomia, e se eu ficar 5 anos numa faculdade, numa universidade de medicina, estudando o que é anatomia, depois de 5 anos estudando, vendo o cadáver, sei lá o quê, quer dizer, essa palavra anatomia, ela vai ter um outro sentido na minha boca. Ela não vai ser mais uma palavra vazia. Ela vai ser a palavra de uma pessoa que viu coisas e mais coisas, estudou, decorou nomes e fez uma série que agregou a essa palavra dentro da sua cabeça uma série de relações e de coisas e tudo mais, que fazem com que essa palavra, na boca de alguém que fez isso a sério, né, estudou mesmo na faculdade e tudo mais, tenha um valor de verdade muito mais elevado do que a mesma palavra dita por um outro. Tá? Então percebam, né, que a verdade ela passa a ser uma coisa que ela vai ganhando volume, digamos assim, de valor, tá? Conforme essa palavra vai ganhando uma série de conhecimentos que são agregados a ela, etc., né? E que, no fundo, quer dizer, esse valor que vai sendo agregado a essa palavra, ele é o mesmo valor para todo mundo que estuda anatomia e entende o que aquela teoria desenvolveu. Ou seja, a verdade ela vai desembocar no mesmo lugar. Né? Que alguém que estudou 5 anos de anatomia vai dizer, olha, se você cortar uma artéria no pescoço do cara, o cara vai morrer. Né? E isso é verdade. Por que é verdade? É verdade porque eu estudei 5 anos, eu sei como é que esse negócio funciona. Entendeu? A pressão do cara vai cair a 6 e a partir de então o cara apaga e já era. Né? Quer dizer, a verdade ela é é alguma coisa que na boca de cada um, quer dizer, ela tem um valor diferente. Então ela não é um conceito abstrato de um pensamento subjetivo que vai num objeto e tenta explicar aquilo. Não. É completamente diferente eu falar de uma lei de Newton
E um físico que estudou 6 anos isso e que fez pós-graduação em física e tal, fala da mesma coisa. A gente não está dizendo a mesma coisa. Ou seja, cada palavra é encarnada num sujeito histórico e tem um valor, cada palavra dessa, que é um valor que não está na palavra de maneira abstrata. Está no enunciado e na condição de verdade que essa palavra está tendo quando ela sai da minha boca especificamente. Tá? Ou seja, a verdade ela é uma coisa que é dessa ordem, do desenvolvimento. Agora, a verdade, ela nada mais é, desde que eu tenha esse esforço, esse trabalho de aprender o que é a verdade de alguma coisa, né? Ela nada mais é do que uma reunião de características, de forças e de concretudes que estão na coisa mesma. Tá? Então, para o Hegel, não vai ter distinção entre coisa e fenômeno, coisa em si e objeto. Ele vai dizer, não, a verdade pertence à coisa. Tá? Eu posso não conhecer a verdade da coisa, porque eu não estudei 5 anos de anatomia e não sei qual é a verdade da artéria, né, que passa no pescoço. Agora, a verdade da artéria já está na artéria. Quer dizer, qualquer pessoa que cortar aquilo, sabendo ou não o que vai acontecer, a coisa vai acontecer, porque a verdade está na artéria, a verdade não está na minha cabeça. Né? Então, percebam que há uma inversão muito grande, né? Do lugar aonde a racionalidade, aonde a verdade estão colocadas. Para o Hegel, a racionalidade ela está colocada no mundo. Ela não está colocada na minha cabeça. A minha cabeça pode ser um lugar privilegiado para espelhar a verdade e para entender a verdade com autoconsciência. Né? Trazer isso para o campo da linguagem humana e criar uma teoria, criar uma explicação, etc. Né? Mas a verdade já está nas coisas. A verdade ela já está no jornalismo. Entendeu? A teoria do jornalismo ela vai ficar desenvolvendo o que o jornalismo é, mas a verdade já está no jornalismo. Cada teoria dessa que a gente estuda, ela abre os nossos olhos para um aspecto. A teoria do Spencer abre os olhos para um aspecto, a teoria hipodérmica abre os olhos para outro aspecto, a empírica de Chicago para outro aspecto, a empírica experimental lá de campo e tal, abre para outro aspecto. Quer dizer, na verdade, a gente está se aproximando da verdade do que o jornalismo é. Agora, essa verdade do que o jornalismo é já está no jornalismo em si. Né? Que todas essas teorias elas estão abrindo os nossos olhos para a verdade da coisa, do jornalismo, e talvez existam até outros aspectos do jornalismo que nenhuma teoria ainda abriu os olhos e que futuramente talvez alguém descubra. Então, a gente pode estudar 8 anos a respeito de virologia, de sei lá do que a medicina que estuda vírus, né? E ficar 8 anos estudando e de repente a gente vira uma pessoa que tem uma verdade sobre vírus e tudo mais e de repente surge o coronavírus, que é um vírus que ninguém conhecia. E aí a ciência vai ter que ir novamente para voltar aos laboratórios, estudar mais, não sei o que lá, para conhecer a verdade dessa novidade aí. Ou seja, a verdade é um processo histórico, que ela explica aquilo que a gente já conhece e de repente aparecem outras coisas que a gente não conhece e a ciência vai ter que descobrir a verdade dessas coisas. Mas quando surge o coronavírus, a verdade dele inteira já está nele. Né? Não é uma coisa que vai depender de quem olha para o coronavírus. Dependendo de quem olha, o coronavírus é redondo ou é plano. Não, a verdade do coronavírus é a verdade dele. Se a gente conhece ou não conhece, é uma outra questão. Se a gente vai ter que olhar com o microscópio para ver que ele tem coroa que parece coisa de coroa, que não sei o que lá. Quer dizer, aí é uma questão do nosso desconhecimento, do nosso estágio da ciência, mas a verdade já está na coisa. Então percebam que a epistemologia kantiana, ela separava uma coisa que a epistemologia hegeliana está grudando de cara. A coisa e a verdade estão juntas. Talvez a gente não conheça, talvez a gente precise aprimorar o nosso saber, as nossas explicações a respeito das coisas, né? Então, o que une a verdade e a coisa é alguma coisa que o Hegel vai chamar de razão e que, evidentemente, não é a razão que está dentro da cabeça, do crânio de um ser humano. A razão para o Hegel tem um sentido, digamos assim, que está impregnado no mundo. Tá? Num certo sentido, ele está recuperando para a filosofia, né?
coisas que o Platão, por exemplo, ou o Aristóteles já diria. Não, a verdade está no mundo, a verdade está no mundo das ideias e tal, não está na cabeça de um sujeito. Né? O problema é que quando a filosofia moderna se voltou para a descoberta da autoconsciência do sujeito, o que foi uma descoberta muito importante para se liberar das amarras da tradição e tudo mais, né? Quer dizer, ela jogou fora as descobertas todas da ontologia da filosofia arcaica. Né? E o que o Hegel está fazendo? Ele está recuperando esse pensamento arcaico, né? Só que ele não está jogando fora a autoconsciência. Então ele vai dizer, olha, essa verdade está no mundo, ela é racional, a razão está então na maçã que cai e tudo mais, senão ela não cairia. Né? Agora, existe um espelhamento dessa racionalidade dentro da cabeça do ser humano. Então a gente é capaz de entender com autoconsciência o que é essa verdade. Né? E a gente é capaz de desenvolver uma ciência, então, que é capaz de descobrir essa verdade. Tá? E da mesma maneira, quer dizer, o jornalismo, então, vai ter que pensar, poxa, a verdade está onde? A verdade está no fato. A verdade está no que aconteceu. Se um avião bateu nas Torres Gêmeas lá, a verdade já está no avião. Já está nas pessoas que estão lá dentro. Então, tudo isso já carrega a verdade. Agora, eu conheço a verdade? Evidentemente não. Isso vai depender de anos de investigação, de pesquisa, de eu descobrir facetas da verdade, de aparecerem novos elementos que vão virar tudo de ponta cabeça. Né? Quer dizer, tudo isso é um processo histórico, inclusive. Né? E aí o Hegel, quer dizer, a grande contribuição do Hegel para a história da filosofia e tudo mais, é justamente encarnar a verdade num processo histórico. Né? É por isso que o Foucault, por exemplo, vai ser hegeliano, a raiz do cabelo, assim, da careca, sei lá do que. Mas, enfim, é por isso. A verdade é um processo de desenvolvimento, é um processo histórico. Então, existem verdades, ou existem racionalidades de níveis distintos. Você tem uma racionalidade de nível, por exemplo, bem básico, assim, uma racionalidade que é do inorgânico, né? Do sal, do ácido que reage com a base e que vira o sal e água. Né? É uma coisa completamente mecânica. Da maçã, que o cabinho dela lá amadurece e ela cai. Aí é uma coisa mecânica. Sim, existe essa racionalidade mecânica. Mas tem uma outra racionalidade que já é aquilo que o Hegel vai chamar de teleológica. Né? Teleologia é aquilo que tem uma finalidade. O que é uma racionalidade que tem uma finalidade? É, por exemplo, a racionalidade de um ser animal. O ser animal ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? É ser aquele bicho. O cachorro tem o objetivo de ser cachorro. Isso está determinado de alguma maneira no cachorro, no DNA dele e tudo mais, mas também está determinado naquele cachorro específico que todo dia come e faz uma série de coisas. Por quê? Porque ele come ração. E ele produz o quê? Ele produz cachorro. Ele cresce. Né? Quer dizer, então existe uma teleologia, uma finalidade do cachorro comer ração. Qual que é? É ele virar um cachorro maior. Né? Então a vida animal já tem uma racionalidade que é uma racionalidade que transforma as coisas, transforma a ração em cachorro. Ele é uma racionalidade capaz dessa transformação teleológica. Né? Esse é um segundo nível. Já existe uma outra racionalidade que é a racionalidade que o homem tem. Quer dizer, que é uma racionalidade de autoconsciência, de capacidade de autorreflexão da razão. E essa racionalidade do homem, quer dizer, já é uma racionalidade que tem liberdade. Então, aquela história que eu já falei para vocês, o cachorro ele vai comer sempre a comida que cachorro come. Ele não vai comer mato, sei lá, ele não vai comer uma coisa que ele não come, né? Já o homem ele vai comer verdura, ele vai comer carne, né? O leão ele vai só comer carne, o bezerro vai comer só mato, lá, pasto, tal. Mas o homem não, ele tem uma racionalidade que como ela é refletida dentro dele mesmo, ele sabe que ele é um ser, ele sabe que ele pode comer verdura ou ele pode comer carne e ele vai se dar bem das duas maneiras, né? Então ele opta por. Ele tem racionalidade com liberdade. E, por fim, existe um quarto grau ainda de racionalidade que o Hegel vai dizer, que é a racionalidade que o homem produz como realidade física ou simbólica. Né? Eu posso escrever um livro, tá? E esse livro, esse saber que está contido nessas palavras que eu coloquei lá no papel, eles têm uma racionalidade.
Esse livro ele explica a queda da maçã. Tá? Ou seja, é um pensamento que se externaliza num livro, num papel, numa teoria e tudo mais, e que também é uma racionalidade. Tá? Então são 4 níveis da racionalidade, e todas essas racionalidades elas são o ambiente onde a verdade aflora, onde a verdade se desenvolve. Tá? Então é uma outra perspectiva epistemológica que coloca a verdade como una, mas como complexa, como histórica, como cheia de sutilezas, de desenvolvimento, etc, etc, né? Mas é una. É una, eu sinto muito. Se alguém quiser discutir comigo se Terra é plana ou redonda, a gente pode chegar numa conclusão. Tá? Orientada por quê? Orientada por um pensamento científico. Né? Tudo que é plano não é redondo. Então, a gente vai ter que resolver isso de alguma maneira. Né? As provas vão ter que mostrar que o desvio lá da régua é porque está olhando um fenômeno muito restrito, está olhando uma coisa só muito fragmentariamente. Né? Quando você olha o horizonte a partir da praia, você está vendo um pedacico de nada lá que não representa nada em relação ao tamanho da Terra. Por isso que tem a impressão que, enfim, você vai chegar na verdade. E a verdade é uma só. Não tem discussão. Quer dizer, a Terra é redonda, pô. Entendeu? Tem provas irrefutáveis disso desde 300 a.C. Ou seja, quem não quiser acreditar nisso é uma pessoa que está o quê? Está mentindo. Ou desconhece, né? Ou está sendo enganado, ou está sendo direcionada de fora, quer dizer, não está usando a sua razão para chegar no conhecimento, né? Está simplesmente repetindo, que nem um papagaio, né? Alguma coisa que alguém está dizendo com super mal intencionado, né? De que é para desmoralizar a ciência, que é para desmoralizar o conhecimento, que é para desmoralizar a verdade, e a gente está entrando numa crise da verdade, que é uma crise de ordem política, de ordem né? Que também diria o Hegel, por trás de toda mentira tem uma verdade. Qual que é a verdade da mentira? Que ela é uma mentira. Toda mentira pode ser esclarecida, toda mentira pode ser denunciada, pode ser contestada, pode ser derrubada. Aquela velha história, mentira tem perna curta, é verdade. Né? Quer dizer, qualquer mentira não se sustenta. Não se sustenta frente a quê? Frente à crítica da razão, frente à análise dos argumentos da mentira. Quer dizer, isso não se sustenta. Né? Então, voltando a essas perguntas, quer dizer, existe uma verdade ou muitas? Para o Hegel tem uma só. Apesar de complexa, em desenvolvimento, cheia de sutilezas e tal, mas é uma só. Na hora que a gente espreme, a gente chega nela. Tá? Existe a mentira? Sim, mas a mentira é um desvio de ordem ética, não é um problema epistemológico. A ciência não tem mentira. A ciência tem erro de vez em quando, a ciência se equivoca, ela descobre novas coisas e tal, né? Ela está num processo, tá? Mas mentira não tem. Mentira não tem. Por quê? Porque a própria ciência ela se arma de mecanismos para que isso não ocorra. Tá? Então não tem estudo científico dizendo que hidroxicloroquina cura, entendeu? Existe um erro, de vez em quando alguém. Tá, mas rapidamente a comunidade científica vai lá e faz teses e analisa dados e tal, e derruba as hipóteses equivocadas. Tá? A ciência, o processo de desenvolvimento da verdade científica é esse, de tentativa, às vezes, e erro, de hipóteses que não se sustentam, né? Mas, do ponto de vista científico, desde o século XV se sabe que a Terra é redonda, não tem discussão. Se alguém aparecer dizendo que é plana, quer dizer, tem alguma coisa errada. Se o cara for cientista, então as pessoas vão dar risada na cara dele. Né? E o que é a razão, então, para o Hegel? Para o Hegel, a razão é esse magma, essa coisa que ela envolve tanto o sujeito quanto o objeto. Então, na razão, não tem separação entre sujeito e objeto. Quer dizer, na razão, o conhecimento que é desenvolvido na razão, ele supera o fosso que o Kant tinha estabelecido, o fosso cético. Né? Então, a epistemologia hegeliana consegue superar esses problemas da epistemologia kantiana. Né? É um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque o jornalismo ele vai ter que lidar com essas questões. Eu sugiro a vocês que lidem com essas questões de uma maneira hegeliana. De uma maneira hegeliana. Por quê? Porque se eu for para fazer jornalismo achando que verdade tem muitas, né? O que eu estou fazendo com o jornalismo? Né? Quer dizer, eu sempre disse para vocês, verdade não é fácil. Verdade não é fácil. É muito mais fácil objetividade, porque objetividade é kantiana.
É aquela velha história, não. Eu criei uma matéria que a matéria explica o jogo. Né? Isso é objetivo, então. Agora, a verdade do jogo, vocês estão percebendo que é uma coisa que às vezes eu vou ter que demorar muito mais tempo para descobrir se o cara lá vendeu o gol, se o cara, né, se vendeu para levar um frango, se o juiz ganhou dinheiro, quer dizer, essas coisas. Agora, que a verdade existe, existe. Tá? Se o juiz ganhou dinheiro, isso é uma verdade. Talvez ninguém saiba. Né? Por quê? Porque estão encobrindo uma coisa que tem consequências, inclusive legais e criminais em cima do cara. Mas a verdade, ela existe. E a gente tem como descobrir. Né? Quer dizer, existem mecanismos. Tem coisa que é muito difícil, quer dizer, tem coisa que a gente descobre 50 anos depois que aconteceu, mas tem coisa que descobre. Se o fato é muito importante, né? Os americanos apoiaram o golpe de 64 no Brasil, quer dizer, então historiadores vão ficar 50 anos lá, até uma hora que abrem lá o arquivo no Congresso Nacional Americano e a gente descobre as gravações lá do Kennedy toda falando com o cara aqui no Rio de Janeiro, com o embaixador, e mandando sentar pua aqui, mandando trazer porta-aviões para Santos e tal, e a verdade vem à tona, tá? Então, é um pouco essa perspectiva que eu queria trazer para vocês, de que a verdade, ela segundo a perspectiva hegeliana, alguma coisa ontológica, ou seja, alguma coisa que está no ser do mundo. E aí, nesse sentido, quer dizer, só para a gente fechar com a análise que o Foucault promove a respeito do pensamento lá do Kant e tudo mais, quer dizer, insistir com vocês na ideia, né, de que o que o Foucault faz, na verdade, assim, é uma leitura, uma aproximação do pensamento kantiano em relação a essa perspectiva de fazer realmente uma ciência iluminista, né, colocar o iluminismo num lugar que é um lugar crítico do presente para a transformação e para a melhoria do mundo, né? E que eu acho interessantíssima e que valoriza muito Kant. Agora, esse pensamento não estava sistematizado no Kant. O autor da filosofia que vai sistematizar esse pensamento, efetivamente, de que existe uma verdade presente que precisa ser desenvolvida, que precisa ser conhecida, e que essa verdade é histórica, que ela se desenvolve num processo histórico e tudo mais, né? O autor que dá essa virada, efetivamente, é o Hegel. Tá? É o Hegel, e é o Hegel do sistema. Tá? É o Hegel do sistema. Agora, qual que é o encalacro aí? Por que muita gente vai bater no Hegel, né, a ponto dos marxistas não compactuarem com essa parte do pensamento hegeliano, que é o pensamento do sistema? Né? O que vai encalacrar é o seguinte, parece, né, pode parecer, né, que existe um certo determinismo mecanicista nessa coisa do Hegel de dizer que a verdade está no mundo, né? De que a verdade está numa razão que é a razão do mundo. Né? Por quê? Porque pode parecer que o presente quer dizer, é do jeito que é porque a verdade dele é ser assim. Né? Se o Brasil é capitalista e homofóbico e patriarcalista, quer dizer, pode parecer que é assim porque é assim, então, né? Mas não, quer dizer, aí é o momento realmente de não perder de vista a dimensão do pensamento do jovem Hegel, porque lá isso está muito mais claro, de que esse sistema está permanentemente num processo de autogeração, de autodesenvolvimento. Quer dizer, é um processo histórico que está se autoconstruindo. Se autoconstruindo a partir de qual determinação, digamos assim, da determinação da racionalidade dos seres humanos. Tá? Então, o mundo é do jeito que é, por quê? Porque os homens criam o mundo do jeito que eles criam. Agora, se eles criam do jeito que eles criam, quer dizer, isso é possível de transformação. É isso que eu estou tentando chamar a atenção para vocês, que é uma coisa que o pensamento crítico, né, em relação ao Hegel, vai de vez em quando dizer, mas parece que o Hegel está defendendo aqui o Estado prussiano e tal. Eu, particularmente, acho que isso é uma bobagem, porque existe um elemento processual de transformação dessa razão, né, da maneira como o Hegel pensa isso como um processo histórico, que é totalmente aberta. Quer dizer, as coisas podem acontecer para áreas, digamos assim, ou para rumos
que a gente não está prevendo ainda, né? A gente vai ver isso também na obra do Edgar Morin, por exemplo, né? Que ele vai entrar numa crise lá, porque a sociologia dele parece que só mostra que as coisas são do jeito que são e que não tem perspectiva. Não, são as duas coisas. Quer dizer, quando se faz uma sociologia crítica, justamente ela abre os olhos das pessoas para que as pessoas adiram aos projetos de transformação, né? Aquilo que o Foucault estava chamando atenção lá atrás, né? Na interpretação que ele faz do Kant, né? De que quando o iluminismo vem e faz uma crítica violenta do presente, é por quê? Porque ele quer que a gente dê o salto para fora disso. Que a gente pule para fora dessa coisa que está mal parada, mal resolvida, né? Então esse elemento, para mim, pessoalmente, ele está muito presente no pensamento hegeliano. A ideia de que, em qualquer momento, não só o sujeito pode saltar para fora de si mesmo, mas a sociedade, do jeito que ela é organizada, pode saltar para fora de si mesma também e mudar os rumos e melhorar as coisas, que é o que acontece quando o Brasil, por exemplo, abole a escravidão em 88, quer dizer, são essas viradas, né, que são justamente o processo histórico, né? Então existem alguns autores que tentam dizer que isso no Hegel está um pouco atrofiado, digamos assim, por quê? Porque ele tem a famosa frase lá que o Marx fica muito irritado, né, de que as teorias elas sempre estão correndo atrás, né, do voo da coruja de Minerva, lá, quer dizer que só depois que as coisas acontecem que as teorias conseguem explicar, tá? O que aconteceu. Num certo sentido é isso mesmo, quer dizer, o Marx fica irritado por quê? Porque ele quer criar uma teoria que é uma teoria normativa, que é uma teoria que diz para as pessoas, olha, integrem o processo revolucionário comunista, façam parte do nosso projeto. Né? É por isso que ele se irrita, porque ele quer criar uma teoria que seja normativa, que leve as pessoas a agirem de uma determinada maneira. Né? E isso não é um problema, não é um problema. Só que assim, o marxismo ele queria se passar por um método científico extremamente materialista, assim, que não tinha como fugir disso. Né? O mundo ia virar comunista de qualquer jeito. Não tinha como fugir dessa verdade que a teoria marxista estava apregoando. Né? E hoje, a gente olhando para trás, a gente fala, pô, o Marx estava errado. Tanto tem como ir para outros caminhos que mais da metade do mundo foi para outros caminhos. A gente continua capitalista aqui. No Brasil, capitalismo selvagem. Na Europa, um capitalismo social-democrata, né? Enfim. Um monte de países não viraram socialistas, não viraram comunistas, ou seja, aquilo não tinha uma obrigação, dever de ser. Não, agora, a tese ela pode ser disseminada pelo público, né? Pelas pessoas que pensam e que têm a racionalidade para tomar essas decisões, e ela pode ganhar adeptos, ela pode ganhar simpatizantes. Tá? Os países mais ricos do mundo, os 7 mais ricos, acabaram de taxar Google e Facebook e tal, não sei o que lá. Quer dizer, você poderia dizer, uma medida anticapitalista, anti-liberdade. E quem tomou essa decisão foi o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Japão, entendeu? Esses caras não são comunistas. Muito pelo contrário, mas eles tomaram essa decisão por quê? Porque eles perceberam que não dá para ficar um monte de funcionário de Google virando bilionário e a economia toda travada, com um monte de empresa quebrando, quer dizer. Então são as horas que o governo vai e interfere no mercado, por mais que ele seja capitalista, adepto da livre iniciativa e tal, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Quer dizer, se alguém descobrir uma vacina aí que vai curar a Covid, os caras estão querendo agora quebrar a patente. Quer dizer, pô, é injusto com o cara que investiu não sei quantos bilhões de pesquisa. Pô, dane-se, entendeu? O planeta vai acabar porque é injusto esse cara não ganhar dinheiro. Quer dizer, se o planeta acabar, ele vai ganhar dinheiro para fazer o quê com esse dinheiro? Né? Então tem um limiar, digamos assim, um limite até onde essas coisas vão e a partir da onde a crítica mostra para todo mundo, olha, é a hora de taxar o Google, é a hora de taxar o Facebook e redistribuir esse dinheiro, nem que seja para outras empresas, para outros, né, nichos de mercado, enfim. Aí cada país, cada decisão, cada governo vai levar suas questões. Agora, esse é o elemento crítico, efetivamente, do pensamento, né? Então, por isso eu quis recuperar esse pensamento hegeliano para mostrar para vocês que ele está no fundamento desse pensamento de uma maneira sistemática. Tudo bem, o Kant tem uma leitura, Foucault faz uma leitura interessante que ressuscita um lado muito interessante do pensamento kantiano e ressignifica a obra dele de uma maneira que eu acho maravilhoso.
eu acho ótimo, né? Agora, enquanto obra que já trazia em si a semente, quer dizer, é no pensamento do Hegel que essa coisa tá mais sistematizada, tá bom? Então, basicamente, eu acho que é isso, quer dizer, eu tentei mostrar para vocês que a partir da perspectiva hegeliana, né, a gente consegue dar uma solução para as teorias do jornalismo, que é uma solução, a meu ver, mais interessante do que a perspectiva kantiana, de ciência iluminista e tudo mais, né? E aí abrindo para vocês, então, um pouco mais o leque de algumas coisas que vão ter consequências nas próximas teorias que a gente vai ver, tá? Que são o bloco do estruturalismo e o bloco dos estudos culturais, que, como eu bem estou frisando isso demais nessa disciplina, para vocês perceberem, não são marxistas, tá? Mas são hegelianas. Tá? Então, assim, o pensamento hegeliano, com essa crítica que ele faz, a introdução da ideia de uma racionalidade do mundo, da historicidade dos processos, quer dizer, a contribuição dele foi violentíssima para essa epistemologia crítica, né? É isso que eu estou frisando e mostrando para vocês que isso tem repercussões. Tá? Na próxima aula eu vou trabalhar um pouco o texto lá do Brecht, tá? Então sugiro que vocês leiam, porque eu estou tentando entrar pelo menos um pouco na discussão da verdade nessa disciplina agora, né? E a aula de hoje, a próxima aula, vão estar focadas nesse problema, tá bom? Abraço, pessoal, até a próxima.